Amigo internauta, venha até aqui conosco, sente na mesa com a gente para bater um papo. Sobre o quê? Sobre o espiritismo. Poxa vida, esse pessoal, o espírita sempre quer conversar a respeito de espiritismo. Será que eles estão pretendendo fazer com que eu me torne espírita? Não. O nosso bate-papo aqui é exatamente para tentar mostrar que a doutrina espírita é uma doutrina perfeitamente aceitável por qualquer nível de criatura humana, no aspecto cultural e até no aspecto de evolução espiritual. E é comum, nós que atuamos no movimento espírita, temos algumas referências importantes para fazer um comentário, para popularizar o espiritismo no sentido de que a pessoa possa entender, sem necessidade de estudar profundamente a doutrina. E hoje nós estamos com a Cida Quintal, nossa companheira aqui da Associação de Divulgadores do Espiritismo, para bater um papo conosco a respeito de um assunto importante que vira e mexe está por aí na vida, falando a respeito de algumas coisas espirituais, não? É a prece. Vamos falar sobre a prece hoje. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com você e com o pessoal lá de casa, nos seus notes, books, no seu tablet, né? Na internet, conectados pela internet. Falando sobre a prece, que é um assunto tão necessário hoje, não, Éder? Para a gente se harmonizar nesse mundo bem conturbado que a gente vive, não? E é comum, inclusive, né, uma pessoa pedir para a gente fazer uma prece por alguém que desencarnou, ou por um doente, que companheiro nosso esteja hospitalizado. Enfim, a prece sempre foi um referencial usado até no esporte. A pessoa se ajoelha pedindo a Deus, naturalmente, para ajudar o time dele, o outro time também pede. Quer dizer, essas questões todas precisam ser analisadas, e não é ironicamente que nós estamos falando, não. É uma realidade do cotidiano, do dia a dia. Será que o Espiritismo tem uma forma clara, objetiva, popular e simples para entender efetivamente qual é o valor da prece, o significado e a importância da prece? Olha, eu acredito que o mais importante que a gente pudesse falar para a gente iniciar esse assunto é lembrar que nós mesmos somos um templo, né? Onde habita o nosso espírito, na verdade. E esse espírito pode estar em conexão com tudo no mundo, com todas as energias. Então, quando a gente fala da prece, de levar o nosso pensamento para entrar em contato com essas energias positivas, a gente pode pedir, a gente pode agradecer, a gente pode louvar também, né? Observar o que tem de bom e louvar aquilo que é interessante na nossa vida. Então, é simples assim. Eu paro e penso, elevo o meu pensamento e já estou em contato com essas energias. Então pode assim, até simbolicamente falando, que o jeito de conversar com Deus e com o poder divino do universo. É desse jeito mesmo que a gente conversa com Deus, com o poder divino, com os espíritos amigos, com os espíritos superiores. Há pessoas que gostam muito de falar sobre os espíritos protetores como anjos guardiões. Então, é só você fazer essa conexão. Muitas vezes a gente acaba, né, até pela vida tumultuada que a gente tem, se lembrando disso, dessa conexão de espírito para espiritualidade, só nos momentos mais difíceis, nos momentos de pedir, né? De pedir um auxílio, de elevar o pensamento, pedir assim, segurança, pedir tranquilidade, equilíbrio principalmente. E essa conexão, ela se faz automaticamente. E você precisa de uma metodologia, um ritual, para que a prece seja efetivamente ouvida pela espiritualidade também, num sentido, evidentemente, só para entendimento. Será que precisa realmente as pessoas se ajoelhar? Muito embora se queira ajoelhar, nós a respeitamos e achamos que é um ato até de louvor, não há dúvida nenhuma. Mas é preciso. Se a prece depende exclusivamente dos nossos sentimentos, que ela é uma soma de sentimentos que vão na nossa intimidade e que a gente procura mostrar através do contato com a espiritualidade aquilo que a gente está precisando, ou aquilo que a gente está entendendo a respeito do valor da prece. Você acha que isso tudo é preciso ainda no social, mas é aquilo que o Espiritismo conceitua como prece? Não, na nossa intimidade a gente só precisa da ligação mental mesmo.
E se você me permite, Éder, me lembrei aqui, enquanto você falava, de uma história que a gente contava nos cursos de doutrina, lá nas casas André Luiz, quando a gente falava sobre o valor da prece. Então, a gente tem uma coletânea de preces no Evangelho, né, que ensina para a gente orar pelo espírito amigo, pelo anjo guardião, por aqueles que estão sofrendo. E aí a gente contava uma historinha de um escravo, né, que todos os dias de manhã, antes dele sair da senzala para ir para o trabalho, ele, quando saía da porta, olhava para o céu, ele só vislumbrava as nuvens e ele dizia assim: Senhor, Preto Velho está aqui. E todos os dias ele estava ali à disposição das energias espirituais para o trabalho. Então, o Espiritismo reconceitua a prece, então, reconceitua. Porque existem várias maneiras de aceitar como se desenvolve o processo em termos de relacionamento com a espiritualidade. Mas o Espiritismo propõe que ela tenha 3 tópicos importantes. Você já falou disso no comecinho do programa. Vamos repetir para entender o que significa cada um deste segmento que a proposta espírita coloca a nós para ter uma melhor avaliação do próprio valor da prece. Vamos começar por louvar, então, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas não na ordem, A ordem é pedir, bom, isso é louvar e agradecer. Você já começou com louvar. Eu acho que o louvar ele vem antes, por quê? Para mim, isso é uma questão particular. Porque quando eu louvo, eu estou colocando a figura, né, do espírito protetor, do espírito amigo, ou de Deus, ou de alguma coisa que eu acredite, acima, né? Com um poder de alívio, um poder de tranquilizador. Né? Então, quando eu louvo, eu me coloco nessa posição, né? Mas há uma diferença muito grande em relação ao que comumente acontece. Porque realmente o primeiro pedido é pedir. Sim, é o que a gente faz mais. E o segundo, que é importante, será que a gente lembra que ele deve ser uma sequência natural? E depois o terceiro, um fecho efetivo do valor da prece? Pois é. Eu acho que, na verdade, a gente passa por cima de tudo isso e vai direto no pedido. Né? Pedir em primeiro lugar e agradecer se der tempo depois, no final. Né? E o louvar, você esquece. E nem sempre agradecer. E nem sempre agradecer. Que seria uma coisa assim, de se criar um hábito de todas as vezes que a gente sente essa presença da espiritualidade na nossa vida, quantas vezes a gente passa por situações difíceis e que a gente fala, gente, aqui parece que tem a mão de Deus, né? Parece que tem a mão do meu anjo da guarda, do meu espírito protetor. Às vezes no próprio trânsito, né? Você se livra de uma fechada que poderia causar um acidente ali, naturalmente você já agradece. Graças a Deus que não aconteceu nada. Então eu acho que eu acredito, não vou dizer que acho, eu acredito, porque faço isso, que são hábitos que também a gente vai criando. Mas como via de regra, quando a gente monta o esquema de fazer um processo estratégico de pedir uma ajuda para a gente melhorar na vida, será que a nossa visão é essa pura de dizer, Deus, graças a Deus eu quero isso ou aquilo, ou a gente já pré-estabelece o que quer? Eu acho que no básico, no dia a dia, a gente estabelece aquilo que a gente deseja. E quer ser atendido, né? Vai direto assim. Que seja assim, e se não é atendido, por favor, nessa sequência. E se não é atendido? Não tem agradecimento nem louvor. E se é atendido? Se é atendido, depois a gente agradece outra hora. Será que agradece? Se lembrar, né? Nós queremos popularizar a coisa, quer dizer, não estamos criando nada de estranho, é o dia a dia, o cotidiano, isso acontece conosco, com os outros. É por isso que nós estamos falando da prece, é um recurso importantíssimo para um equilíbrio em relação à nossa vida diária. Então é bom que a gente estabeleça realmente uma melhor maneira de usar esse recurso para fortalecer o nosso espírito diante de cada dia, de cada hora, de cada minuto. A gente reza para a gente mesmo, mas muitas vezes a gente reza por intercessão, quer dizer, para solicitar o auxílio para alguém.
algum amigo que está sofrendo, alguém que está passando uma situação difícil, ou alguém que desencarnou. Como é que você analisa essa questão, essa intercessão? Tem significado, tem força isso que você faz em termos de prece? É lógico que tem, porque muitas vezes as pessoas pedem para que a gente faça uma prece por elas, e muitas vezes a gente fica sabendo, né, de um problema, de uma dificuldade que algum amigo, algum companheiro está passando, ou mesmo quando você vê alguma coisa no noticiário da TV, automaticamente você acaba fazendo uma prece, pedindo, né? E o que a gente pede nesses casos? A gente pede a proteção, a gente pede o entendimento, muitas vezes, porque às vezes a situação é difícil, uma situação de doença, uma situação de catástrofe, de calamidade. Então, essa prece, que é uma prece intercessória, vamos dizer assim, onde você está intercedendo por alguém, a pedido desse alguém, ou porque você vê a necessidade, ela se soma ao pensamento de várias pessoas que estão unidas ali. Quantas vezes a gente fica sabendo de um companheiro que está passando por uma cirurgia, ou que está passando por um momento de internação, e a gente se une, cada um no seu pensamento, mandando essa energia favorável e pedindo para que os espíritos amigos possam estar ali protegendo. E é uma coisa simples assim, é parar, é mentalizar, é pensar e fazer isso. Serve como um lenitivo, pelo menos, como um consolo, mesmo que a pessoa não encontre de imediato um aproveitamento daquilo que você está fazendo por ela em termos de prece? É claro. É um momento de renovação de energia, minimamente é isso, né? Se ele estiver numa cama, por exemplo, a nossa vibração atinge ele através de uma oração que a gente faz. Ele pode não melhorar naquele instante, no sentido de ter segurança de que vai, logo depois da cirurgia, melhorar. Mas naquele momento que ele está passando uma situação difícil, um enfrentamento de um desafio, sim, isso o beneficia para que ele se fortaleça realmente para o momento mais importante dessa fase de experiência dele? Isso que você falou, eu acho que é a coisa mais importante da prece intercessória, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa num pedido, a gente, às vezes, ingenuamente, de uma forma até infantil, pensa na modificação do quadro daquilo que está acontecendo. Exatamente. E, na verdade, o que você falou, Éder, é muito superior a isso, que é essa transformação no sentido de que a pessoa tenha forças para poder passar por aquela dificuldade, por aquela situação complicada que ela está ali sujeita. Porque aquilo é que vai trazer o aprendizado, aquilo é que vai trazer a evolução espiritual. Na medida que você entende bem a verdadeira finalidade da prece, entende que é um processo natural, é uma lei natural, a força do nosso pensamento, os recursos da espiritualidade à nossa disposição, você não acha que é melhor a gente ter sempre maior a preocupação no sentido de pegar o terceiro item? Agradecer. Se você... Não. Terceiro. Pedir, louvar... Não. Agradecer. Louvar. O segundo item. Sim. Louvar a Deus, louvar aos espíritos superiores, louvar aos espíritos amigos, aos anjos guardiões. Louvar a vida. Louvar a vida, louvar as oportunidades que a gente tem na nossa vida de aprendizado com as dificuldades que a gente tem que atravessar e força. E força para poder passar por isso. Bom, força já depende da fé. Sim. Inclusive, fé sem obra é morta. Sim. E oração sem sentimento também não tem sentido, não chega lá. Evidentemente que o pedir não é só ter inteligência para saber estabelecer um quadro de apoio para propor o que a gente quer. É ter o coração realmente preparado para oferecer o melhor que a gente pode, em termos de colaboração, de apoio, enfim... Aquilo que é a caridade por excelência, né? E amor ao nosso semelhante. Também aquilo que vier, né? Sem dúvida. Porque quando a gente pede a intercessão e vem alguma coisa que não é de acordo com aquilo que a gente esperava, a gente tem que se colocar à disposição para isso. Agora é interessante, só uma curiosidade em relação a essa questão de você fazer a prece pelo outro. Uma vez uma companheira nossa fez uma palestra e ela falava assim, foi perguntada, né, pelo público, por que as pessoas fazem oração pelos santos, né?
pelo que a gente chama de espíritos superiores e que nas religiões tem cada um seus nomes. Então, por que não pedir logo a Deus, né? Por que não pedir logo ao Ser Supremo? E aí ela fez uma comparação muito interessante, Éder. Os espíritos amigos, os espíritos superiores, né, que nas religiões levam nomes diferentes de santo isso, santo aquilo, são para essas pessoas como se fosse uma estação retransmissora de energia. Muitas vezes a pessoa não se sente capaz de chegar a Deus em si. E aí ela manda para aquela estação retransmissora do Santo Antônio, do São Pedro. E esse ser, a Virgem Maria, retransmite para Deus o nosso pedido. E aí foi muito interessante, isso faz mais ou menos uns 30 anos e eu nunca mais esqueci. Então existe, na misericórdia divina, existem assessorias. Existem as assessorias, Assessoria claro. nos vários níveis que há necessidade de atendimento da criatura humana. Deus ajuda o homem através do próprio homem. A prece muitas vezes possibilita que você encontre naquele determinado momento alguém que te ajuda. Não precisa ser um espírito aparecer para te ajudar. E nem Deus anunciando que está presente para te ajudar. Não é isso? Eu acho que a gente poderia até falar melhor. Pode ser qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. Né? Porque a gente esquece que a gente é um espírito com um corpo. E não um corpo com um espírito. Né? Então, todos nós podemos fazer as preces, fazer os pedidos e ser atendidos, né? Tem um pensador espírita, você pega um papelzinho aí que nós trouxemos, você até leu. Ah, é verdade. Dá uma lida nesse finalzinho aí que nós pusemos como referencial para uma reflexão. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. É fantástico isso, né? E que mais? Porque, só fazendo um comentário, em todas as religiões e todas as seitas, há esse momento... A prece não tem rótulo. Esse momento de comunhão, né? Com essa energia maior que a gente vai chamar do nome que quiser. Aí ele conclui, tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus e por lei a caridade. De quem é isso? De Leon Denis. Leon Denis. Um discípulo de Kardec. Repete isso, por favor, que isso é forte, viu? Isso nos coloca diante de uma perspectiva, de uma amplitude tal em relação à misericórdia divina, que a gente passa a ter uma melhor consciência quando pretende, naturalmente, entrar em contato com essas forças sublimes que estão aí à nossa disposição. Né? E compreender com maior amplitude a importância desse momento que é a prece, desse momento de conjugação dessas energias, desse pedido que a gente faz de uma forma assim, muito íntima, né? De pedir um auxílio, sabendo que nós somos o templo, né? Como ele diz aqui, tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus e por lei a caridade. Então, diariamente, a melhor coisa que a gente pode fazer é abrir a porta e ver a caixa bonita, que é o presente que o dia está nos oferecendo, com um laçarote azul muito bonito, e diz, olha, o teu dia para a realização da sua atividade está hoje. Gratidão. 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 Eu acho que nós temos que ser grato pela vida, grato, enfim, pela misericórdia divina e ter a oportunidade de entender que nós também temos a capacidade de ser úteis através de tudo que podemos fazer pelos nossos semelhantes, inclusive na prece, na oração e na vibração. Que os nossos internautas estão interessados em nos mandar alguma pergunta, especificamente para esse programa, através da prece, por favor, encaminhe para o programa, que nós trataremos depois de desenvolver com um pouco mais de amplitude esse mesmo tema que nós desenvolvemos no dia de hoje. Um abraço. Um abraço.